Boa noite. Boa noite. A acusação contra Renan, que provocou renúncia em 2007, está no Supremo, pode ser reforçada em delação de empreiteiro. Ex-gerente da Petrobras, que já devolveu 180 milhões de reais, confirma mais um caso de propinas. Polícia Federal prende 25 suspeitos de tráfico de drogas bilionário entre o Paraguai e o Brasil. Secretário da Segurança recebe parentes de jovens desaparecidos há 15 dias entre São Paulo e o ABC. Surgem imagens de mais um acidente no Itaquerão. O Ministério Público ainda não marcou data para a vistoria do estádio. E você vai conhecer a história de Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, 25 anos atrás. O desaparecimento de 5 jovens da Zona Leste completa 15 dias. As famílias acreditam no envolvimento de PMs no caso, fato que é, por enquanto, descartado pela Secretaria de Segurança Pública. O drama e a angústia da Adriana já duram 2 semanas. Como mãe, às vezes eu sinto que está morto e às vezes eu sinto que está vivo. No dia 21 do mês passado, o filho dela e de outras 4 mães iam de carro do Parque São Rafael, na Zona Leste, para uma festa em um sítio em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Os jovens que sumiram têm entre 16 e 19 anos. As fotos deles foram incluídas no cadastro de pessoas desaparecidas da polícia na internet. Jonathan Moreira Ferreira, Kaique Machado Silva, César Gomes Silva, Robson Fernando Donato de Paula, que é cadeirante, e um adulto que também está sumido, Jones Ferreira Januário, de 30 anos. O veículo que o grupo usava foi abandonado e localizado perto do Rodoanel. As famílias participaram de uma reunião com o secretário da Segurança Pública, Magno Alves, e com integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. O encontro foi a portas fechadas. A novidade que nós temos é que uma testemunha esteve no DHPP essa semana e ela relatou que os jovens teriam acionado ele por volta de 00:30, que o carro teria quebrado no centro da cidade de Mauá. 2 inquéritos foram abertos, um pelo DHPP, o Departamento de Homicídios, e outro pela própria Corregedoria da Polícia Militar. É que as famílias levantaram a suspeita de que policiais estariam envolvidos no caso, mas o secretário de Segurança, Magno Alves, disse que, por enquanto, esta hipótese está totalmente descartada. A suspeita ganhou força com a divulgação de uma mensagem de áudio enviada por um dos rapazes a uma amiga, falando sobre uma suposta blitz na noite do ocorrido. Ei, tio, acabei de tomar um enquadro ali, os polícia tá me esculachando, não vai ter como encostar aí na 2 pistas não, mano. Cê é louco, o bagulho tá louco. Após a reunião com as famílias, o secretário disse que a polícia vai intensificar as buscas na região e o monitoramento dos jovens desaparecidos. Estou determinando que o COI passe a atuar. Ele é uma equipe especializada em buscas em mata fechada. Estou determinando também o auxílio do grupamento aéreo. Nós provavelmente teremos necessidade de pedir quebra de sigilo de algum aparelho telefônico que foi já apreendido. Ou seja, nós temos algumas providências que devem ser adotadas dentro de um inquérito policial mesmo, não é? Taxista é baleado e morre numa briga com policial. O crime aconteceu no bairro do Itaim Bibi, zona sul aqui de São Paulo. O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial e também pela Corregedoria da Polícia. O caso começou a ser investigado no distrito de Plantão, a delegacia de Pinheiros, o 14º Distrito Policial. Mas pela manhã foi transferido aqui para a delegacia do Itaim Bibi. O crime aconteceu por volta da 1h da manhã, próximo ao cruzamento das ruas Joaquim Floriano e Clodomiro Amazonas. Uma briga de trânsito pode ter sido a motivação do tiroteio, envolvendo o taxista Adriano Marques Bechara, de 31 anos, e o policial civil Bruno Marandos. O taxista foi baleado no
no peito e no pescoço. Ele chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas, mas morreu horas depois. A polícia já teve acesso às imagens de câmeras de monitoramento do local do crime, mas até o momento a baixa qualidade das imagens teria impossibilitado a investigação de identificar os detalhes da ação, como, por exemplo, visualizar se o taxista Adriano disparou contra o policial. Era uma pessoa que tinha uma conduta que relacionada aos nossos amigos e ao próprio usuário exemplar. Esse ano já morreram mais de 30 taxistas assassinados por várias questões, latrocínio, etc, etc. É impossível ele estar armado porque ele sabe que conduzir uma arma tendo uma concessão pública, ele irá perdê-la, entende? E aí desamparar sua própria família. No local onde aconteceu a briga, foram encontradas 2 armas. O policial foi ouvido na delegacia e depois foi liberado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por parte do taxista, considerando que o policial teria agido em legítima defesa. Familiares do taxista também negaram que ele andasse armado. Ainda segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram feitos exames nas mãos do taxista e do policial para verificar vestígios de pólvora e os veículos foram periciados. Esse assassinato parece mais um da série A Vítima é a Culpada. Costuma ser assim em democracias de segunda linha, em que a polícia atira primeiro e depois pergunta. Eu não quero julgar o policial, mas tem coisas cheirando mal nesse caso. O delegado ouviu só a versão de quem matou, é claro, e não teve dúvida. Foi tentativa de homicídio do taxista contra o pobre e indefeso investigador. Lembra o voto do desembargador Sartori sobre os PMs, que massacraram 111 presos no Carandiru. Imagens mostram o banco do táxi ensanguentado. O taxista parece ter sido executado dentro do carro, mas o espírito de corpo do delegado diz que ele, taxista, tentou matar o policial. Quem conhece São Paulo pode calcular a quantidade de câmeras instaladas na esquina da Joaquim Floriano com a Clodomiro Amazonas, pois a nossa excelente polícia já avisou que as imagens disponíveis não têm qualidade e não permitem perceber se o taxista estava armado. Jornalistas publicam o que ouvem por dever de ofício, mas ninguém é obrigado a acreditar em coisas que cheiram muito mal. Polícia Federal desmantela a quadrilha internacional de drogas. 25 pessoas foram presas. A operação foi batizada de Cavalo Doido numa referência ao modo de transportar a droga. De acordo com a polícia, os carros utilizados tinham bancos e acessórios arrancados e todo o espaço era ocupado com drogas. Carregado, o carro partia em alta velocidade sem parar e sem respeitar qualquer tipo de sinalização ou autoridades públicas. A suspeita é que a quadrilha tenha movimentado R$1 bilhão. Foram bloqueadas 80 contas bancárias do grupo e feitas ainda várias prisões temporárias e apreensão de documentos em Goiás e Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, os acusados distribuíam a droga produzida no Paraguai nos estados de Goiás, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No Paraguai, a operação destruiu também plantios de maconha em fazendas de propriedade da quadrilha. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, não descartou o envolvimento de facções criminosas como o PCC no esquema de tráfico de drogas, alvo da Operação Cavalo Doido. Segundo o ministro, o objetivo da ação é evitar a infiltração de crime organizado do Paraguai. Segundo ele, a operação de hoje integra um plano de maior segurança nas fronteiras. Em delação premiada, ex-executivo da empreiteira Mendes Júnior deve reforçar denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. A informação é do jornal O Globo. Sérgio Cunha Mendes, ex-vice-presidente da Mendes Júnior, negocia há quase um ano o acordo de delação com a Justiça. Nas negociações, o empreiteiro se dispôs a esclarecer o caso que levou Renan Calheiros a renunciar à presidência do Senado em 2007. O senador é acusado de ter usado dinheiro da Mendes Júnior para pagar pensão alimentícia a Mônica Veloso, jornalista com quem Renan tem uma filha, de uma relação extraconjugal. A denúncia foi apresentada ao Supremo em 2013 e está pronta para ir ao plenário do Supremo. Cabe à presidente da Corte, Carmen Lúcia, decidir quando o caso vai ser posto em votação. A Procuradoria-Geral da República afirma que Renan Calheiros recebeu propina da Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira em troca do pagamento de despesas pessoais.
Na época em que o escândalo veio a público, Renan negou as acusações e apresentou documentos para comprovar que tinha renda suficiente para pagar a pensão com recursos próprios. No entanto, a Procuradoria afirma que alguns documentos apresentados pelo senador são falsos. Na Lava Jato, Sérgio Cunha Mendes já foi condenado a 19 anos de prisão. Ele recorre em liberdade. Em depoimento, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, confirma que recebeu propina da empresa holandesa SBM Offshore. Barusco prestou depoimento na Terceira Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. O pagamento da propina, segundo ele, foi entre 1997 e 2012 e teria sido para beneficiar a SBM Offshore em contratos com a Petrobras. Ele relatou que repassava informações privilegiadas à empresa holandesa e que durante 4 anos recebeu $10 mil por mês de propina. Barusco disse que alguns pagamentos foram feitos numa conta na Suíça. Segundo as investigações, a suspeita é que os holandeses pagaram $40 milhões a ex-diretores da estatal. Além de Barusco, respondem nessa ação penal os ex-diretores da Petrobras, Renato Duque e Jorge Zelada. Os dois estão presos no Paraná. Na Lava Jato, Pedro Barusco fechou acordo de delação premiada e está em prisão domiciliar. Ele já devolveu R$182 milhões. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, defendeu o reajuste salarial de juízes. Lewandowski disse que os magistrados são trabalhadores cujos vencimentos são corroídos pela inflação e que o posicionamento a favor do reajuste não é feio e nem antissocial. Um projeto que está no Senado prevê um reajuste de 16,3% nos vencimentos dos ministros do Supremo, que passariam dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200. Direto de Brasília, Josias de Souza comenta essa fala do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, voltou a defender um reajuste salarial para si próprio. Ele ganha R$ 33.700 e quer ganhar R$ 39.200 mensais. Lewandowski falou como sindicalista num resort paradisíaco da Bahia, num encontro de juízes estaduais patrocinado por empresas públicas e privadas. Entre elas, uma empresa de celulose que coleciona condenações judiciais nas áreas ambiental, trabalhista e fiscal. Falando para os colegas de magistratura, Lewandowski perguntou a certa altura: reivindicar reajuste salarial é feio? No seu caso, não é feio, é horroroso. A reivindicação de Lewandowski desafia a paciência dos 12 milhões de brasileiros sem contra-cheque, que foram colocados no olho da rua pela crise. Os salários do Supremo servem de referência para outras remunerações de servidores públicos. Quando sobem, puxam os demais. No final da descida da cascata, a coisa custará algo como 5 bilhões por ano, ou 15 bilhões de reais até 2019. Por sorte, a ministra Carmen Lúcia, que substituiu Lewandowski na presidência do Supremo, parece ter outras prioridades. O valor do reajuste do Supremo foi sugerido pelo próprio Supremo. A aprovação cabe à Câmara e ao Senado, 2 casas apinhadas de investigados no Supremo. A sanção é de responsabilidade de Michel Temer, cujos aliados são condenações na fila do Supremo, esperando para acontecer. Ninguém diz em voz alta, mas esse pedido de aumento do Supremo Tribunal Federal, nesse momento em que a crise econômica se mistura à crise moral, se parece muito com uma chantagem. Mas Lewandowski tem uma saída. Se preferir, o ministro pode trocar o seu salário atual, que é 20 vezes acima da média remuneratória do país, pelos lucros da atividade privada. Em tempos de Lava Jato, clientes não vão faltar para o doutor Lewandowski. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo vai fazer uma vistoria no estádio do Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo. O Ministério Público já investiga problemas na estrutura da arena, mas quer saber se o local tem condições de segurança para receber eventos. Hoje, uma nova imagem de desabamento que aconteceu dentro do Itaquerão foi divulgada. A imagem das câmeras de segurança do estádio, obtida pelo jornal O Estado de São Paulo, mostra uma placa de mármore de cerca de 40 quilos despencando na frente da entrada de um elevador em um dos andares do camarote. O vídeo é do dia 18 de outubro. Poucos segundos antes do desabamento, um homem entra no elevador.
Esta semana, o jornal Folha de São Paulo já havia divulgado um outro vídeo de fevereiro com o momento em que um pedaço do teto da entrada principal da arena despenca. A estrutura pesa cerca de 2 toneladas. Ainda de acordo com a publicação, uma auditoria interna feita pelo clube apura o risco de um grande vazamento de água ter potencial para provocar um deslizamento de terra que poderia alcançar a Radial Leste, uma das mais importantes vias da cidade. Esta semana, a Sabesp fez uma vistoria no clube e constatou que os encanamentos externos estavam em bom estado. A companhia alertou o Corinthians sobre o aumento excessivo do consumo de água, que poderia indicar vazamentos internos. O Ministério Público de São Paulo já investiga as condições de estrutura do estádio. O inquérito civil público está na fase das perícias. Mesmo assim, por causa das novas ocorrências que vieram à tona nesta semana, os promotores anunciaram que vão fazer uma vistoria na arena que ainda não tem data marcada. Eles querem verificar se o local tem condições de segurança para a realização de eventos esportivos. O MP descarta, por enquanto, a interdição do estádio. Hoje, numa coletiva, o técnico do Corinthians, Oswaldo de Oliveira, disse que os problemas com a arena não interferem no futebol. Os nossos jogos, as coisas que têm que acontecer, não nos causou nenhum desconforto, nem nenhuma preocupação. É claro que a situação financeira, ela tem que ser levada em consideração, mas tem que ser levada em consideração para quem trata dela, né? A Arena Corinthians foi construída pela Odebrecht em 2014 para a abertura da Copa do Mundo. Clube e construtora não se acertam sobre a entrega final da obra, que pode custar 1,64 bilhão de reais para o Corinthians. O clube não estaria pagando as parcelas devidas e alega que faltam acabamentos. A construtora é uma das envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. A tragédia de Mariana completa um ano. A ONU afirma que as ações tomadas pela Samarco e as autoridades brasileiras foram pequenas diante dos danos causados a mais de 6 milhões de pessoas. O rompimento da barragem de dejetos de minério provocou a morte de 19 pessoas. O tsunami de lama também causou impacto no Rio Doce, deixando os pescadores sem sustento. O documento da ONU critica duramente a falta de ações em relação às comunidades indígenas e ribeirinhas. Para os representantes da organização, os esforços das empresas Samarco, Vale e BHP Billiton foram insuficientes para deter o vazamento de lama. Além da tragédia humana, o desastre em Mariana teve impacto ambiental difícil de avaliar. Os detritos atravessaram Minas Gerais pelas águas do Rio Doce e chegaram ao Espírito Santo e a alguns pontos da Bahia. Desde a tragédia, a pesca profissional está proibida na parte mineira da bacia do Rio Doce. O maior desastre ambiental da história do Brasil completa um ano no sábado, sem punição dos culpados. 22 pessoas e 4 empresas foram denunciadas pelo Ministério Público, mas as empresas Samarco e a Vale ainda não pagaram nenhuma multa pelo rompimento da barragem. E a semana termina com temperaturas bem amenas, quase nenhum sol, ou abertura de sol e garoa, o que também aumentou a sensação de frio. Será que o sol vai voltar a aparecer no fim de semana? Esperamos, né? Vamos ver nos detalhes a previsão para todo o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Nesse sábado, o calor vai predominar na maior parte do país. A frente fria já se afastou, mas ainda vamos ter áreas de instabilidade espalhadas pelo interior do país, pegando desde o sudeste até a região norte do Brasil. E teremos 2 áreas de tempo firme e seco, do sul até o estado do Acre e no interior do Nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Aracaju, o dia amanhã será bem quente, com máxima na casa dos 31 graus. Vai chover a partir da tarde por lá. Já em Natal, a máxima também será de 31, mas não chove. O tempo fica firme também em Porto Alegre, onde os termômetros podem chegar a marcar até 30 graus. E já na capital paranaense, teremos mínima de 12 e máxima à tarde só de 23 graus.
Para São Paulo, o tempo não vai mudar muito e faz calor pelo interior, viu? O dia deve ficar nublado, com poucas aberturas de sol e chuvas a qualquer hora na faixa norte, ali na região de Franca e Ribeirão Preto. Mais ao noroeste, ali pela cidade de Votuporanga, o sol aparece mais e chove só a partir da tarde. Já no litoral, o dia será de muita nebulosidade, com garoa de manhã e à noitinha. Máxima só de 22 graus em Santos e de 24 em Caraguatatuba. Essa previsão vale para toda a faixa leste, inclusive aqui para a capital. A diferença é que por aqui o sol aparece um pouquinho mais. Mas as temperaturas ainda ficam amenas. A máxima amanhã chega só aos 21 graus. No domingo, esquenta, faz até 26 com chuva só a partir da tarde. E na segunda-feira, a máxima prevista é de 28 graus. Estudantes que invadiram o Centro Paula Souza ontem foram liberados pela polícia. A sexta-feira foi um dia de trabalho normal aqui na sede do Centro Paula Souza, na região central de São Paulo. Nenhum ato de vandalismo ou de depredação foi verificado dentro do prédio. Ontem, um grupo invadiu o local pulando a grade. O protesto era contra a PEC 241, que limita os gastos do governo federal, e pela criação da chamada Bolsa Permanência, um benefício de auxílio financeiro a alunos de baixa renda. Segundo o Centro Paula Souza, nenhuma reivindicação foi apresentada. O ato durou cerca de 1 hora. Por volta das 8 da noite, a polícia entrou no prédio e efetuou a desocupação do espaço. Não houve confronto. 37 pessoas foram levadas para a delegacia e depois liberadas. 17 homens, 10 mulheres e 10 adolescentes. Em abril desse ano, o prédio já tinha sido invadido por estudantes que protestavam contra as reformas no ensino médio e contra a chamada máfia da merenda. Sobe para 240 mil o número de estudantes que terão o Enem adiado. O novo dado foi divulgado hoje de manhã pelo Ministério da Educação. De acordo com o MEC, 364 escolas que seriam locais de prova foram invadidas por estudantes que protestam contra a reforma do ensino médio proposta pela gestão Temer. Com isso, os alunos que fariam provas nessas instituições terão o Enem adiado. Para esses inscritos, a prova vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro. Para os demais estudantes, mais de 8 milhões, o exame vai acontecer neste fim de semana. Mas caso uma nova escola seja invadida até a aplicação do Enem, o candidato que deve fazer a prova no local também será liberado. Nós não queremos conflito. Quando nós pedimos um governador do estado, aos governadores que coloquem um reforço de segurança, é para preservar o direito de ir e vir, de livre circulação dos estudantes e de acesso aos locais de prova. E, ao mesmo tempo, também garantir a inviolabilidade das provas. Elas não podem ser violadas, não podem ser conhecidas antes da aplicação e para aqueles estudantes que estão se submetendo ao Enem. Só isso. Se houver uma situação de risco, a recomendação do Ministério é suspenda a prova. Ontem, a Justiça Federal no Ceará determinou a manutenção do Enem para este fim de semana. O Ministério Público Federal do Ceará tinha solicitado na quarta-feira a suspensão das provas em todo o país, alegando que o adiamento do exame para alguns alunos feria a isonomia do Enem. Mas a Justiça entendeu que a isonomia é garantida pelos critérios de correção. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, o gabarito do Enem, que será feito neste fim de semana, será divulgado no dia 9. A Polícia Civil fez uma operação na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Guararema, na Grande São Paulo, destinada à formação de militantes. 2 pessoas foram detidas, mas liberadas depois de prestar depoimentos. 10 carros da polícia chegaram à porta da instituição. Vídeos de câmeras de segurança mostram os policiais pulando a janela da recepção e invadindo a escola. De acordo com os coordenadores do movimento, havia cerca de 200 alunos no local no momento da operação.
A ação em Guararema é uma colaboração com a Polícia do Paraná, que busca integrantes do movimento acusados de vários delitos, como invasão de propriedade e porte ilegal de arma de fogo. A suspeita era que um dos procurados estivesse escondido na escola. Segundo o MST, a invasão ocorreu sem autorização da Justiça. O movimento diz que repudia a ação da Polícia de São Paulo e exige que o governo e as instituições competentes tomem as medidas cabíveis. Um dos detidos na operação é um idoso de 64 anos que mora na escola e, segundo os policiais, foi detido por desacato. Ele disse em depoimento ter sido agredido com socos e pontapés, mesmo quando já estava imobilizado com algemas no chão. Ele tem mal de Parkinson e teve 3 costelas fraturadas. Uma mulher disse em depoimento que tentou explicar que o aposentado era doente e foi agarrada pelos cabelos e jogada no chão. Em nota, a Polícia Civil de Mogi das Cruzes informou que recebeu da Polícia Civil do Paraná uma solicitação de ajuda para cumprir um mandado de prisão na cidade de Guararema. Segundo o texto, os policiais procuravam Margarete Barbosa de Souza, que estaria na escola. Ela é acusada de furto e dano qualificado, entre outros crimes. Segundo a nota, os policiais foram recebidos com violência e 4 agentes ficaram feridos. 2 pessoas foram levadas para a delegacia de Guararema por desobediência, resistência e desacato. Um ano depois dos ataques terroristas de Paris, a casa de shows Bataclan será reaberta com o show do cantor Sting. O britânico Sting anunciou o concerto para o dia 12. A renda vai para instituições que cuidam das vítimas dos atentados. Os terroristas mataram 90 pessoas no Bataclan durante o show da banda americana Eagles of Death Metal. O grupo americano vai participar de uma homenagem ali mesmo no dia 13, quando o massacre completa 1 ano. No total, 130 pessoas morreram nos atentados assumidos pelo Estado Islâmico. Vários grupos de homens armados e homens-bomba atacaram também o perímetro do Stade de France e uma série de cafés de Paris. Salah Abdeslam, o único terrorista vivo, está preso e se recusa a falar o que sabe sobre os atentados. O exército iraquiano informou que unidades antiterroristas entraram em Mossul e enfrentam forte resistência dos combatentes do Estado Islâmico. Os militares iraquianos anunciaram a conquista de 6 bairros. Os extremistas ergueram barreiras e espalharam bombas pelas ruas. Faz 2 anos que o Estado Islâmico tomou a cidade. Famílias inteiras fogem para acampamentos na região curda. As Nações Unidas disseram que os militantes executaram centenas de pessoas, incluindo 50 desertores e 180 ex-funcionários do governo do Iraque. A ONU também teme que os terroristas tenham capturado milhares de civis para usar como escudos humanos. Um carro-bomba explodiu na maior cidade do sudeste da Turquia. Pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. A explosão atingiu uma delegacia em Diyarbakir, cidade de maioria curda. O ataque aconteceu depois de a justiça decretar a prisão preventiva de 2 dirigentes e 3 deputados do principal partido pró-curdo da Turquia. Eles são acusados de ligação com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado terrorista por Ankara, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. 35 mil pessoas foram detidas e dezenas de milhares foram demitidas ou suspensas da administração pública depois da tentativa fracassada de golpe em julho. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos informou que o desemprego caiu de 5% em setembro para 4,9% em outubro. No mês passado foram criados 161 mil novos empregos. Esses dados são os últimos a ser divulgados antes das eleições presidenciais na próxima terça-feira. A economia tem sido uma preocupação secundária nas 2 campanhas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Precisamos falar mais uma vez da eleição desta terça-feira nos Estados Unidos. Os 2 principais candidatos na reta final estão apostando todas as fichas em apenas 5 estados. O republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton investem nos estados em que as pesquisas indicam um empate técnico. Esse empate acontece na Flórida, Carolina do Norte, Iowa, Colorado e no minúsculo New Hampshire.
A lógica por detrás dessa disputa concentrada está na existência do colégio eleitoral. Os Estados Unidos não são como o Brasil, onde é eleito quem tem mais votos. A eleição por lá acontece em 2 etapas. Na primeira é o voto popular, na segunda é o colégio eleitoral. Digamos que em determinado estado, um dos candidatos ganha com uma diferença de apenas 500 votos, pois todos os votos do estado irão para esse único candidato lá no colégio eleitoral. Em cada estado, o número de eleitores que vai para o colégio depende do tamanho da população. O estado com mais votos é a Califórnia, tem 55. Vem depois o Texas, com 38. E em seguida, Nova York e Flórida, com 29 votos cada um. A Califórnia e Nova York são estados historicamente democratas. O Texas é historicamente republicano. Os 2 principais candidatos fazem então de conta que é preciso somar. Hillary já tem assegurados 226 votos, que chegarão dos estados de maioria democrata. Trump tem menos, apenas 180. Para ser eleito presidente, o candidato precisa de 270 votos. Faltam, então, 44 votos para Hillary e 90 votos para Trump. Os Estados Unidos têm 50 estados, mas nessa altura da campanha, apenas 5 deverão decidir. E se vocês me perguntarem quem é que vai ganhar, eu responderia mais uma vez, não sei. O New York Times fez uma projeção matemática e acredita que as chances de Hillary são bem maiores, chances de 66%. Tomara que o jornal esteja certo. Trump seria um inferno na diplomacia, na economia e nos direitos humanos. Só de pensar na vitória dele, as bolsas entraram em pânico por 2 dias nessa semana. É assim que o mundo gira. Boa noite. Wellington Nogueira dedica a vida a fazer as pessoas sorrirem, mas não no palco, no picadeiro. Ele arranca sorrisos muitas vezes difíceis de quem está doente nos hospitais. Fundador do famoso grupo Doutores da Alegria, que acaba de completar 25 anos, Wellington Nogueira é um personagem que é a cara de São Paulo. Ele sonhava em ser um grande ator de musicais e, quem diria, achava que o palhaço era um artista menor. Mas foi usando um nariz vermelho em um hospital dos Estados Unidos nos anos 80 que Wellington Nogueira descobriu uma missão. Quando eu entrei como palhaço dentro do hospital, brincando com a figura do médico, então eu era um clown doctor ou traduzo como besteirologista. Isso para mim me trouxe uma dimensão da arte que eu não sabia que existia. Nos anos 90, voltou para São Paulo e começou a frequentar o hospital com um pai doente, já contagiado pela ideia do palhaço. Eu fui começando a assuntar, a conhecer, fiz um dia de teste do trabalho no INCOR, a pedido do meu pai, e vi que o que eu fazia em inglês, em Nova York, se traduzia maravilhosamente bem para o português. Depois de um tempo, fundou a Doutores da Alegria. Com um elenco fixo de 42 palhaços, o grupo faz visitas regulares e de graça a hospitais públicos de São Paulo e de outras cidades. Hoje, Wellington atua nos bastidores. Nossa, o Doutores inspirou mais de 700 iniciativas semelhantes pelo Brasil. A gente criou um programa de colaboração, uma rede de cooperação chamada Palhaços em Rede, onde a gente trabalha com esses programas semelhantes, dialoga, troca conhecimento. E estamos entrando agora em mais um leito aqui do hospital para uma consulta nada séria com os Doutores da Alegria. É um trabalho que já tem 25 anos de existência, mais de 1,5 milhão de atendimentos, onde o melhor remédio é o sorriso da criança. E falaram lá fora que você estava esperando os palhaços. Estava. Por quê? Para eles me fazerem sorrir. Remédio que o Bernardo adora receber. Internado há 5 dias com meningite, pulou da cama para consulta. Você já tinha visto um médico assim, igual ele? Sim. É? O que ele é? Médico? É, mas eles são 2 palhaços. O Dr. Mané e o Dr. Pinheiro não são voluntários, são formados e pós-graduados em besteirologia, método desenvolvido por Wellington. Os dois vêm ao hospital 2 vezes por semana e até nosso instrumento de trabalho virou motivo de palhaçada. Dona Yasmin, há quantos anos você é você mesma? As pessoas começam a rir, nós não paramos nunca. Eu sei que ele é muito engraçado. Como artista,
cênico, eu sempre fiquei pensando que legado que você deixa, né? A maior parte do legado é para quem te viu, se alguém filmou. E com o trabalho do Doutores, eu sinto que eu consegui deixar um legado para São Paulo e para o Brasil do qual os artistas vão poder desfrutar por muito tempo e ainda levar para o próximo passo. Nós estamos só na ponta do iceberg ainda. Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, anuncia um pacote de medidas para tentar equilibrar as contas públicas do estado. Se nada for feito, segundo o governo, a previsão é que o déficit do Rio chegue a 52 bilhões de reais no fim de 2018. Entre as medidas estão o corte de 8 secretarias estaduais, que passam de 20 para 12, além da extinção de 7 autarquias e fundações. Serão cancelados também programas sociais em diversas áreas, como restaurantes populares, aluguel social e programa de renda para famílias em extrema pobreza. Pezão, que estava licenciado do cargo até ontem por problemas de saúde, afirmou que as propostas foram feitas para não demitir funcionários e respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. São medidas que mostram o horizonte de que nós podemos atravessar essa turbulência, essa queda que nós tivemos do nosso PIB, das nossas receitas. A maioria das propostas deve ser enviada para aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, como um projeto de lei que eleva os impostos para diversos setores e o que propõe aumento temporário da contribuição previdenciária dos servidores estaduais, sejam eles ativos, aposentados ou pensionistas. O sistema previdenciário estadual representa a maior parcela no déficit financeiro do Rio. Neste ano, ele corresponde a 12 bilhões de reais, 65% dos 17,5 bilhões de rombo. O vice-governador Francisco Dornelles, do PP, falou da gravidade da situação do estado. Se fosse uma pessoa física, estaria em situação de recuperação judicial ou até mesmo de falência. Se não houver feito esse reajuste, os aposentados não vão receber o seu salário e aqueles que forem aposentados no futuro não vão receber suas aposentadorias. Enquanto essas medidas amargas eram anunciadas, houve um protesto de servidores públicos contra as propostas em frente à Assembleia Legislativa do Rio. E segundo o relatório divulgado pelo Tesouro Nacional, São Paulo é a capital mais endividada do país. O índice de endividamento da cidade é de 204,3%, mais que o dobro da segunda colocada no ranking Rio de Janeiro, com 87,73%. Macapá tem o menor índice de 0,22%. Em compensação, São Paulo também aparece em primeiro lugar entre os municípios com maior arrecadação própria. O boletim do Tesouro detalha as contas dos 146 municípios do país com mais de 200 mil habitantes. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como foi acontecer tamanha desgraça no estado do Rio de Janeiro? O governo do estado quebrou. Não tem como pagar salário, gasolina de carro de polícia, material para hospitais. Um terror. Como a gente acabou de ver, funcionários públicos, aposentados e quem recebe pensão de servidor vão pagar mais imposto para o governo. No caso dos aposentados e servidores, pensionistas e servidores, é um imposto de 30%. Isso equivale a quase 4 meses de aposentadoria. É como se eles deixassem de receber por 4 meses. No caso de servidores ativos, o aumento do imposto equivale a cerca de 2 meses e meio de salário por ano. Qual o motivo dessa catástrofe? Isso pode acontecer em São Paulo ou no Brasil? Primeiro, o caso do Rio. A receita de impostos do governo estadual caiu por causa da crise, mas caiu em todos os estados. Porque num grupo deles, de estados, chegou-se ao ponto da quebradeira. O governo do Rio, de Sérgio Cabral e depois de Pezão, ambos do PMDB, gastaram demais nos anos de vacas gordas. Aumentaram demais os salários e o número de servidores. Também, muito importante, o governo deu isenção de impostos para empresas que fossem para o Rio. Terceiro motivo, o Rio confiou que a receita que vem da exploração do petróleo seria alta para sempre. O Rio recebe mais dinheiro que outros estados da indústria do petróleo, os royalties e outras receitas. Mas em 2014, o barril do petróleo custava mais de $110. No ano passado, chegou a custar $40. A receita caiu.
Além do mais, a crise da Petrobras e do setor do petróleo, arruinados por Dilma Rousseff, fizeram todo esse negócio entrar em crise, com menos investimento e emprego, especialmente no Rio. Por fim, o Rio é um dos estados mais endividados do país, junto com o Rio Grande do Sul e Minas. Enfim, mesmo, o governo do Rio é uma zorra total faz tempo. Isso pode acontecer em São Paulo? Muito improvável. As finanças do estado estão mais ou menos organizadas. No Brasil pode acontecer tal calamidade? A coisa está muito feia, mas nem de longe parecida com a situação do Rio. Além do mais, o governo federal ainda pode se endividar para cobrir buracos, mas cada vez menos. Enfim, está tomando medidas para diminuir o rombo deixado pelo governo Dilma. Mas há mais estados e prefeituras na pindaíba. Essa crise ainda vai deixar muito governo pelo Brasil quebrado. Boa noite. A polícia da França começa a retirar 4.000 imigrantes das ruas de Paris. Policiais ajudaram a retirar os imigrantes que estavam acampados em vários quarteirões do norte da capital. Não houve confusão. As barracas eram principalmente de sudaneses, afegãos e eritreus. Eles foram levados de ônibus para abrigos onde devem ficar enquanto esperam o processamento dos pedidos de asilo. O acampamento nas ruas cresceu muito desde a semana passada, com a desocupação do que os franceses chamavam de Selva de Calais. O balanço do resultado das eleições municipais para o PT na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje o deputado federal Carlos Zaratini, petista histórico, com extensa atuação na vida pública, no Legislativo e no Executivo, como deputado estadual e federal e como secretário municipal dos transportes e das subprefeituras de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Eu quero começar com o resultado das eleições desse ano. O PT tem sido invariavelmente apontado como o principal derrotado das eleições desse ano, falando dos grandes partidos. Para muitos, o desempenho do PT já era esperado por toda a crise que o partido enfrenta, mas para outros foi muito mais grave. Há petistas que acham, inclusive, que foi catastrófico e que o partido chegou ao fundo do poço. Eu quero ouvir o seu comentário, no seu balanço pessoal do resultado dessas eleições sobre o seu partido, o PT. Olha, Maria Lídia, em primeiro lugar, é evidente que foi uma derrota para o PT, né, uma derrota muito grave. Nós tivemos uma perda muito grande de prefeitos e de vereadores, uma parte por conta de que muitos já haviam deixado o partido. Aqui em São Paulo, cerca de 50% dos vereadores e dos prefeitos já haviam deixado o partido antes das eleições. Depois nós tivemos uma campanha muito forte contra o PT, por conta de todas essas denúncias da Lava Jato, mas que uma campanha que não se limitou ao PT, foi contra todo o sistema político, né? Nós vimos o número de absenteísmo nas eleições, de votos nulos e brancos, aumentar, né? E ganharem candidatos, como aqui em São Paulo, como principalmente em Belo Horizonte e mesmo no Rio de Janeiro e em muitas cidades, candidatos que se diziam contra todos os políticos, candidatos ditos não políticos ou apolíticos, né? Isso coloca em crise o próprio sistema partidário atual, não só o PT, mas todo o sistema. Agora, evidentemente, nós temos que renovar o partido, nós temos que fazer uma profunda avaliação da nossa história. Agora, o PT é um partido enraizado no povo brasileiro. São 37 anos de lutas. Agora, o PT, há um consenso no partido, eu converso muito com petistas, eu indago, né, para ter a informação, e o PT, há um consenso que o PT tem que parar para pensar, fazer uma reavaliação, autoanálise. Entretanto, não há um consenso sobre o que exatamente fazer e o rumo a seguir. Existe uma divisão clara no PT? Eu acredito que não. Existem pessoas que estão em dúvida se continuam no PT, mas a grande maioria dos petistas querem continuar no partido, num partido que tem uma renovação da direção. Nós pretendemos fazer no início do ano que vem um congresso do partido onde a gente discuta não apenas a renovação da direção,
mas principalmente uma discussão de como o partido deve agir frente à nova realidade política, à nova situação. Nós saímos depois de 13 anos de governo, saímos do governo, é um governo hoje que ataca as conquistas dos trabalhadores, que ataca o desenvolvimento brasileiro, que nós estamos vendo um retrocesso enorme. Vimos hoje aí essa tentativa de invasão da escola do MST, que é claramente um atentado à liberdade de organização, e isso coloca novos desafios para o partido. E é isso que nós precisamos discutir e reorientar a nossa ação. Essa avaliação, a autoanálise, a discussão dos vários aspectos que precisam ser pensados para entender por que o PT chegou ao ponto em que chegou, ela deve ser pública, transparente, para toda a sociedade acompanhar, ou deve ser algo em um debate interno, tipo... roupa suja se lava em casa. No PT não existe debate interno, né? Você sabe que todas as discussões no PT, elas acabam sendo públicas. Muitas vezes, até quando se pretende que elas sejam internas, elas têm publicidade. Nós precisamos analisar duas coisas. Primeiro, a atuação dos nossos governos, né? Onde nós erramos no governo, né? Principalmente nesse último período do governo Dilma. Quais foram os nossos erros? E precisamos analisar os nossos erros como partido, principalmente a questão do financiamento do partido. O partido apostou muito no financiamento das empresas privadas. Isso acabou nos levando a uma sistemática de financiamento igual a dos outros partidos, onde nós fomos participando de eleições cada vez mais caras e que levou a problemas como nós estamos vendo hoje. Isso não é um problema exclusivo do PT. Todos participaram, todos têm os mesmos problemas e vai acontecer agora. Mas nós poderíamos ter feito outras formas de financiamento. E Lula? Dentro do PT, nas muitas discussões que vocês têm, há quem entenda que o comando tem sim que ser mudado, que há um esgotamento e da permanência do mesmo grupo sempre no comando do PT. E nós sabemos que esse comando estava ali sob a batuta do Lula. Lula que enfrenta um momento muito adverso na vida pessoal e política dele. Ele ainda tem força, a mesma liderança que teve no PT, quase que soando como palavra de ordem aquilo que ele dizia? Olha, o presidente Lula é alvo de uma verdadeira caçada judicial, né? Se tenta culpá-lo, incriminá-lo de todas as formas. Isso não é de hoje. Desde o movimento sindical, quando Lula era presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, que ele é investigado. E até hoje não se encontrou absolutamente nada que o incrimine. Então tenta-se construir teses, né, absolutamente inverídicas de que ele tem alguma forma de crime. Isso não está sendo provado, não conseguem provar e, evidentemente, reforça, né, a liderança interna do presidente Lula. Logicamente que acaba toda essa perseguição prejudicando o seu prestígio. Reforça a liderança? É evidente, porque o presidente Ou abate Lula, a liderança? Internamente, o presidente Lula tem uma liderança incontestável, né, uma liderança política, não é uma liderança imposta, né, não existe nenhum instrumento de imposição, mas é uma liderança natural, uma liderança política. E essa liderança ainda é muito forte no povo brasileiro, né? Logicamente, com todos esses ataques, isso acaba sendo diminuído, mas não existe nenhuma liderança tão forte como o presidente Lula e as pesquisas demonstram isso. Ele é o favorito numa eleição. Agora, Zaratini, para encerrar, a reforma política que está em andamento lá na Câmara Federal, no seu entender, pelo ressentimento que todos os candidatos tiveram nessas eleições com a proibição das empresas darem dinheiro, financiarem as campanhas eleitorais, no seu entender, o financiamento, a forma de financiamento deve mudar, deve ser criado um fundo público para financiar campanhas ou deve voltar àquela liberdade das empresas contribuírem? Olha, nós sempre fomos contrários ao financiamento das empresas, sempre defendemos o financiamento público das eleições
E agora parece que essa ideia se tornou majoritária na Câmara dos Deputados. Eu acho que a reforma política tem que se concentrar na questão do financiamento das eleições e na questão da proliferação de partidos. Nós temos um número exagerado de partidos no Brasil, exatamente porque essa questão do financiamento, ela incentiva, da forma como está, a proliferação de partidos. Então nós precisamos resolver essas duas questões. Se a reforma política for tratar de mudar o sistema eleitoral, eu acredito que podemos mais uma vez fracassar. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, Zaratini. Uma boa noite. Eu agradeço a você e a todos os ouvintes. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. Zeca Pagodinho se apresenta em São Paulo hoje e amanhã. Estará no palco do Citibank Hall trazendo seu show Ser Humano, nome de uma das músicas de seu mais recente CD. No show, ele mistura últimos lançamentos com clássicos de uma carreira de mais de 30 anos, 23 álbuns e muitos prêmios, incluídos 5 Grammys. No palco com ele, a banda Moleque, que o acompanha desde sempre. Pagodinho deve ser reverenciado por seu empenho em manter viva a tradição do samba de morro, em tempos de funks, pops e technos. Outra artista dedicada a uma música essencialmente brasileira é Daniela Mercury, que estará no dia 8, no Teatro Porto Seguro, com o show que lança seu novo DVD, o Axé, a Voz e o Violão. No palco, apenas ela e o violonista Alexandre Vargas. No repertório, sucessos de seus 35 anos de carreira e clássicos da MPB. Na intenção, contar sua vida, embasar o axé e relembrar o desafio que foi colocar música eletrônica no carnaval. Os últimos concertos do ano da Sociedade de Cultura Artística na Sala São Paulo serão na segunda e na terça-feira. O grande violoncelista brasileiro Antônio Menezes é o convidado da Orquestra Gulbenkian de Lisboa. Na segunda, Menezes e orquestra tocam o concerto para violoncelo de Édouard Lalo. E a Gulbenkian toca obras do contemporâneo português Pedro Amaral e de Dvorak. Na terça, Menezes toca o concerto para violoncelo número 1 de Shostakovich e a orquestra sinfonias de Schubert e Mendelssohn. Menezes e a Gulbenkian também se apresentam domingo no palco externo do Auditório Ibirapuera, sem cobrança de ingressos. Ficção científica no teatro é o que propõe o espetáculo Ovono, da Companhia do Centro da Terra, que estreia amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil. Texto, direção e cenografia são de Ricardo Carman. Um osso gigantesco está para atingir a Terra, causando imensa devastação. Um computador dotado de inteligência artificial é capaz de salvar o planeta. Mistura de teatro, mímica, vídeo e animação computadorizada. Os 6 atores interagem com imagens digitais. Uma experiência diferente. Boa noite. Você vai ver a seguir as notícias do futebol. Tem clássico paulista no Brasileirão. São Paulo e Corinthians jogam e tentam melhorar na tabela de classificação. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Bom te ver no Gazeta Esportiva.
Vale Tudo Veste Casa. Manta estampada casal de R$ 49,99 por R$ 16,99 cada. É isso mesmo, só R$ 16,99 cada. Porta travesseiro 260 fios por apenas R$ 12,99 cada. Tá barato demais. Só R$ 12,99 cada. Cobre leito 260 fios Queen por apenas R$ 69,99 cada. É isso mesmo. É amanhã. Vale Tudo na Veste Casa. Neste domingo, tem Majestoso no Brasileirão. Será que o Timão vence o São Paulo e reconquista a vaga no G6? Confira todos os lances da rodada com comentários de Vanderlei Luxemburgo, da dupla Os Boca Palmeiras e do novo diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. A briga entre torcedores do Corinthians e do Flamengo no Maracanã, 2 semanas, rendeu punição e multa aos dois clubes no Campeonato Brasileiro. E as punições aplicadas pela Justiça Desportiva começam a valer já na próxima rodada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva aplicou multa de R$ 50 mil ao Corinthians e condenou o clube a fechar o setor norte do Itaquerão por 5 partidas. A arena é onde se concentram as torcidas organizadas do clube, que está proibido de vender ingressos para esses torcedores nos próximos 5 jogos em casa. Já o Flamengo recebeu multa de R$ 20 mil e retirada de 20% da carga de ingressos em apenas um jogo do campeonato. A briga entre torcedores dos dois times aconteceu dia 23 de outubro, gerando a prisão de 31 torcedores corintianos no Rio de Janeiro. Eles continuam detidos no presídio de Bangu, aguardando o julgamento definitivo da Justiça Criminal. Por falar em Campeonato Brasileiro, neste fim de semana, 10 jogos fazem a 34ª rodada. É uma rodada que pode deixar o líder Palmeiras ainda mais próximo do título. Confira os jogos. A rodada começa no sábado às 5 da tarde com o vice-líder Flamengo enfrentando o embalado Botafogo no Maracanã. Às 7h30 da noite, o clássico paulista entre o ameaçado São Paulo e o esperançoso Corinthians, que tenta entrar de vez na briga por vaga na Libertadores do ano que vem. E o Santos vai enfrentar a Ponte Preta fora de casa, ainda na esperança de chegar ao título. No domingo, o líder Palmeiras recebe o Internacional na Arena Palestra, podendo sair de campo já com grito de campeão. O Vitória pega o Atlético Paranaense em casa e o Cruzeiro pega o Fluminense no Mineirão. Santa Cruz e América Mineiro se enfrentam no estádio do Arruda, enquanto o Coritiba recebe o Atlético Mineiro no Couto Pereira. A Chapecoense enfrenta o Figueirense em casa e o Grêmio enfrenta o Sport na segunda-feira, fechando a 34ª rodada. O destaque mesmo da rodada é o clássico entre São Paulo e Corinthians, que jogam pela 3ª vez neste ano. Desta vez, o jogo é no Morumbi. Pressionado, São Paulo tenta fugir do retrospecto ruim contra o time de Itaquera. Há 3 anos sem ganhar do Corinthians no próprio estádio, a ordem no São Paulo é manter o equilíbrio e marcar forte para escapar do rebaixamento. Mais de 47 mil ingressos foram vendidos no Morumbi para a partida do domingo. Temos que vencer para dar uma alegria para a torcida. Eu acho que a gente no clássico já não vem com desempenho bom. Eu acho que a única coisa que importa diante da nossa torcida amanhã é jogar bem e sair com resultado positivo. Do lado corintiano, sobraram elogios do técnico Oswaldo de Oliveira para o adversário. Embora aposte num jogo difícil, o técnico corintiano acredita na vitória para continuar sonhando com a Libertadores. É um jogo de muito interesse porque reúne 2 grandes torcidas, 2 grandes clubes, com uma história muito bacana e é sempre assim um elemento de muita motivação para todo mundo, né? Motiva todo mundo, motiva o futebol, né?
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos na segunda, às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até lá.